Boa noite, então, a todos. Bem-vindos nesta noite ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Começando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje, me dirijo aqui ao nosso companheiro Richardson. Fertilização in vitro. Os óvulos que são fecundados e depois são descartados, qual a situação do espírito? Quando nós vamos falar da gestação, nós temos que pensar que toda gestação ela é anteriormente programada no plano espiritual. O casal ele vai prover a este espírito que está reencarnando um novo corpo físico, porque o espírito já existia, né? Então, a fecundação ela ocorre para prover um novo invólucro carnal para o espírito que vai reingressar. Então, no plano espiritual, tanto os espíritos do pai quanto da mãe, e este que virá como filho, eles já traçaram essas perspectivas reencarnatórias, que vão de encontro às necessidades evolutivas de cada um. Porque ninguém está na nossa vida por acaso. Tanto os filhos trazem algo que podem ensinar e ajudar esses pais a evoluírem, quanto também os pais têm algo para proverem a este filho para ele aprender e evoluir. Quando se trata, então, que Deus vai dando as condições ao homem de avançar no campo da ciência, desenvolvendo a sua inteligência, a chegar ao ponto que nós estamos, que o homem consegue fazer, então, a retirada dos óvulos da mulher, o espermatozoide do homem, e fazer com que ocorra essa fecundação in vitro, ou seja, em laboratório. Esses óvulos, a partir do momento que eles são fecundados, sim, já tem um espírito que está programado para reencarnar quando essa gestação se iniciar, ela se desencadear. Esse espírito, quando há fecundação do óvulo, ele já é ligado a esse óvulo fecundado. E fica, então, num tempo estático aí, aguardando para ver se vai realmente ocorrer a gestação e se aí ele vai desenvolver o corpo, o invólucro carnal, no qual ele reencarnará. A diferença é que, quando ocorre essa situação de fertilização in vitro, este espírito que tem essa perspectiva de reencarnação, ele, no plano espiritual, ele já fez a sua programação de vinda para cá, sabendo que essa perspectiva ela pode ser interrompida em detrimento de que um óvulo fecundado anteriormente a ele já foi gestado e que o desejo da gestação já foi cumprido. E sem problema algum, quando ocorre, então, a finalização desse processo e vai ocorrer o descarte desses óvulos fecundados, não há prejuízo para esse espírito, porque ele estava ainda na perspectiva de reencarnação. Ao contrário dos indivíduos que já ocorreu uma fecundação, já está ocorrendo desenvolvimento no útero da mulher, já está desenvolvendo para a questão fetal, embrionária e fetal, e aí há a interrupção através de um aborto. Aí este espírito, ele não tinha tido essa programação, essa participação de que o desenvolvimento do seu invólucro carnal, ou seja, a sua reencarnação seria interrompida no meio do caminho. Aí ele é pego de surpresa. E essa destruição desse invólucro carnal, ela prejudica muito o perispírito desse indivíduo e traz muitos prejuízos a ele. Então, o embate é muito maior quando ocorre aí um aborto, que é diferente de óvulos simplesmente fecundados, porque o espírito já teve uma outra preparação para aquilo. Então, isso não o prejudica, principalmente porque ele não foi colocado no útero e não se iniciou o desenvolvimento embrionário. Só tinha feito a fecundação e ela ficou lá, congelada, esperando. Ao contrário do outro, que já ocorreu, já estava em desenvolvimento, que a gente chama de encapsulamento embrionário desse espírito, e aí, por causa de uma mudança de decisão, opta-se pelo aborto. Aí entra, sim, prejuízos para esse espírito, e aí entra na questão
de débitos desses pais para com esse espírito que eles tinham assumido, né? Essa possibilidade dele vir, e desse espírito para com esses pais. Muito bem, Richardson. Márcio, quem são nossos obsessores? Boa noite, pessoal. Bom, eu tenho uma notícia boa para dar. Não é o capeta. Já é um grande passo, né? A doutrina nos diz que demônios não existem, né? Como também não existem os anjos nem os santos. O que existe na criação de Deus são os seres inteligentes que Deus criou para habitar o universo, que nós chamamos de espíritos, né? Hoje, encarnados no planeta, nós somos 7,5 bilhões de espíritos encarnados. Eu sou um espírito encarnado, vocês são espíritos encarnados, né? Mas no mundo espiritual, a população lá gira em torno de 22,5 bilhões de espíritos esperando uma oportunidade de encarnar. Então a população espiritual do planeta é em torno de uns 30 bilhões de almas, né, sob a tutela de Jesus, nosso irmão maior. Bom, quem são os nossos obsessores? São aqueles seres, aqueles espíritos que nós convivemos com eles no passado, em outras existências carnais, né, em outras encarnações, a quem nós fizemos algo que os prejudicou de alguma forma. E esses seres guardam em si o rancor, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança. E hoje nós aqui encarnados, muitos deles ainda no plano espiritual, né, nesse intervalo de vida, buscam descontar, vingar de nós, espíritos encarnados. Por quê? Este uniforme de carne que hoje eu uso é novo, né? Ele foi gerado agora e traz as características biológicas da família onde eu estou. Mas o ser que veste esse uniforme, que sou eu, é o mesmo de todas as existências, porque não há mudança. O que muda de uma encarnação para outra é a aparência física, porque o uniforme é novo, e o nome que a gente carrega na atual existência. Mas o ser inteligente, o indivíduo, é o mesmo. A vida é uma sequência só. Desde quando eu fui criado lá nos primórdios, até hoje, eu sou a mesma criatura, porém hoje mais amadurecida do que no passado, né? Hoje a gente pode pensar assim, poxa, eu não faço mal para ninguém, mas com certeza já fez muito. Fez tanto que tem seus obsessores. E não são poucos. Não são poucos. Todos nós carregamos muitos obsessores. O que eles podem fazer contra mim? Entrar aqui, ó. A doutrina fala que até 70% dos nossos pensamentos são de influência espiritual. É um valor bem alto. Mas não é só os obsessores, nós temos também os nossos amigos, né? Temos a equipe de Jesus, mas eu estou conectado onde? Qual é a minha conexão? Porque isso é uma decisão minha, é o meu livre-arbítrio, é o meu modo de pensar, é o meu modo de agir, é o meu modo de falar, é que determina a minha sintonia, né? A gente vive uma vida do útero ao túmulo somente. Ninguém aqui para pensar que amanhã vai poder ir embora. Aliás, ninguém gosta de pensar nisso, mesmo tendo certeza que vai. A gente vive uma vida física achando que ela é eterna. A gente tem medo de pensar na morte. Mas a morte nada mais é do que pegar esse uniforme carnal, jogá-lo fora e continuar de onde eu estava. Não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Eu vou continuar de onde eu estava. Até a próxima encarnação eu também continuar de onde eu encarnei para frente. Muda muito pouco, não muda quase nada. A vida é uma sequência, é para amadurecimento. As encarnações nada mais são do que
projetos de amadurecimento do ser. É isso. Então, esses espíritos são aqueles do passado que eu prejudiquei de alguma forma e que hoje buscam vingança e tentam imprimir em mim pensamentos, desejos, vontade, dores, sentimentos, angústias, depressão. E eles começam devagarinho, plantando uma sementinha, outra sementinha, e aquilo vai crescendo dentro de mim, porque eu acho que aquilo é meu, porque eu acho que a vida realmente está ruim, que tudo está errado, e eu começo a dar vazão, vou dando vazão, e quanto mais vazão eu dou, mais aquilo cresce dentro de mim, mais eles tomam conta da situação mental que eu tenho. Esses são meus obsessores. Existe também uma outra categoria, que são aqueles afins. A pessoa gosta de uma birita. O espírito morreu de tanto beber. No mundo espiritual não tem. Aí quem vai aproximar? De que tem o hábito da bebida. Para induzi-lo a beber mais, e vem aquele processo que a doutrina chama de vampirismo, em alusão ao vampiro chupador de sangue das histórias. Porque ele suga da minha boca, do meu éter, aquilo que eu uso. A hora que eu engulo, ele vem e suga. Isso vale para a droga, para o excesso de comida, para o sexo desregrado, para tudo em excesso na nossa vida. Nós temos afins que se aproximam da gente. Então, olha a importância do equilíbrio na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. Né? A importância do equilíbrio, porque até nos meus atos eu posso estar atraindo espíritos. Como também uma pessoa que pratica o bem, que pratica a caridade, que pratica o amor, o perdão, a benevolência, atrai para si bons companheiros. E aí já não são mais obsessores, já são amigos auxiliares, que vêm nos intuir. Tá? Richardson, o que é céu e o que é inferno na visão da doutrina espírita? O céu e o inferno, né, nós temos até uma obra que foi codificada pelo Allan Kardec, dedicada principalmente a esse tema. Ele vai nos trazer, em resumo, assim, que é um estado de consciência. Que nós aqui, enquanto encarnados, nós podemos estar no céu ou no inferno. É aquilo que a gente vê no ditado popular, de que o que vale é quando encosto minha cabeça no travesseiro. Se a minha consciência está tranquila, eu posso dizer que eu estou no estado de céu. Se minha consciência está perturbada, eu posso dizer que eu estou no estado de inferno. Quando nós estamos com a consciência perturbada, nós podemos estar num ambiente mais bonito e alegre que nós não estamos bem. Assim como também nós, quando estamos com a consciência em paz, nós podemos estar no meio de uma guerra que nós conseguimos ficar em equilíbrio e centrados. Então, o céu e o inferno, ele é um estado de consciência que nos acompanha ao desencarnarmos. Então, o que são essas projeções, essas definições que são trazidas quanto a esse lugar que é chamado de céu e de inferno? Que outras correntes teológicas até trazem figuras como anjos tocando harpa no céu de azul infinito, e as pessoas estão lá no marasmo eterno, e isso é chamado de céu. Outras estão no lugar que tem só fogo, tem um demônio com um garfo, e ardendo eternamente, né, no mármore do inferno, não é assim que eles falam? Nós sabemos que com o desenvolver, a religião ela é uma criação dos homens e não de Deus. Né? Jesus, quando aqui esteve conosco, ele não falou de nenhuma religião, ele trouxe ensinamentos. Os homens, por questões de afinidades, que foram se reunindo e criando conceitos a partir das interpretações do que Jesus trouxe. E aí lhe alicerçando as bases teológicas que foram sendo as correntes religiosas que surgiram até hoje. Então, dentro disso, a partir de diferentes tipos de interpretações, foram também se criando, né, realmente figuras mitológicas, que aí a gente tem uma influência até da Grécia, da Roma Antiga, que já trabalhavam nesse sentido, para representar personagens que ficam nesse lugar de dor eterna que é chamado de inferno. E lá no Céu e Inferno, ele traz algumas questões muito interessantes que, se nós pararmos para pensar,
o inferno de alguém que mora no norte, no Canadá, é diferente do inferno de quem mora no sul. Porque as questões que são consideradas como ruins para eles, às vezes são diferentes das nossas. Um exemplo desse é o clima. O inferno para nós que moramos aqui no lugar que é muito quente, sempre ele tem um sentido de fogo, de queimar, porque isso é muito desconfortável, né? Para quem mora em um lugar muito frio, é o gelo, é o frio intenso. Então, se a gente pegar até essas descrições do ambiente quanto inferno, elas mudam segundo a cultura e o lugar onde os indivíduos moram. Por quê? Para caracterizar esse lugar e amedrontar as pessoas, porque a cultura religiosa ela foi sendo trabalhada em cima do medo e não em cima da educação, do aprendizado. As pessoas não fazem as coisas por medo do demônio, por medo do inferno, porque amar o inferno eternamente. Ao contrário disso, que é o que o catecismo traz de forma esclarecedora, que as pessoas não têm que fazer aquilo é porque elas aprenderam que não é certo fazer. Não é porque elas vão ser condenadas que elas vão ser castigadas. Então, a gente vai ver essas diferentes concepções. E, à medida que as religiões foram seguindo, essas criações já tinha-se, né, através de várias manifestações, até espirituais, relatos de indivíduos que falavam que estavam no estado de sofrimento. E aí os homens que aqui estavam, de acordo com as crenças religiosas, começaram a caracterizar esse lugar de sofrimento que era trazido do além-túmulo para os encarnados e pintar ele com personagens que aquele povo tinha medo. Então vamos pôr um chifre de bode, um homem com garfo vermelho, não é? Que ninguém acha isso bonito, pelo menos eu acho, né? Então, mas você vê isso de noite com a luz apagada, então aí que não é bonito mesmo. Se o calor é desconfortável, desagradável, então vou falar que ela vai ficar na eternidade no lugar quente, pegando fogo, né? Ardendo, sofrendo. E aí a gente vai ver diferenças, caracterizações de céu. Só que o Espiritismo vai vir de forma muito esclarecedora e dizer para a gente simplesmente isso. Céu e inferno é um estado de consciência. Se você desencarnar agora, o seu inferno é a preocupação que está na sua cabeça agora. O seu inferno vai ser tudo que você deixou de fazer até agora. Tudo que você vai ficar inquieto do outro lado, pensando assim, nossa, eu tinha que ter feito isso. Nossa, eu fiz isso errado. Nossa, eu tenho arrependimento disso. Isso é seu inferno. E isso a espiritualidade nos fala aqui, que aproveite esse momento para você doutrinar o seu inferno. E o que acontece é que quando o indivíduo desencarna, junto da sua ignorância, ele vai se cristalizar nesses pensamentos. Ele lá começa a ficar no turbilhão mental, confuso, e vem só o remorso, a raiva, a angústia, o medo. E junto disso, ele começa, ora sim, ora não, a perceber sua nova condição, que não é mais a de encarnado. E aí ele mesmo começa a criar um ambiente o qual ele considera que ele deve estar para pagar os seus pecados. E qual que é esse ambiente? O do diabo, do fogo, das coisas. Mas, na verdade, ele está preso ali, né, nos seus próprios pensamentos, no seu próprio sofrimento. E é lógico que com a vibração dele está baixa, semelhante atrai semelhante. Ele acaba sendo arrebatado para um local onde todos têm indivíduos que estão vibrando na mesma intensidade. E ali eles comungam aquela vibração. E aquele lugar realmente se torna uma vibração mais densa, mais pesada, mais ruim. Mas aí que a espiritualidade nos diz muito bem do umbral, que cada espírito está lá preso no seu inferno, não é? Você acha que o meu inferno umbral vai ser o mesmo do Eurípides? Não. Porque os meus medos, as minhas dificuldades, os meus arrependimentos são diferentes do dele. Então, como o André Luiz mostrou para nós, o André Luiz estava lá naquele momento preso ao sofrimento de ter abandonado a família, nos momentos que não passou com a família, nos desvios do álcool, nos desvios do sexo. Ele estava ali preso naquilo. O umbral nada mais era uma zona vibracional que ele estava. E o que a espiritualidade ficava a todo momento lá tentando fazer?
tirar ele deste estado mental para ele perceber que, opa, dá para a gente recomeçar e fazer um final diferente, não dá? Aí quando eles percebem isso, que eles vão retomar, fazer o balanço do que foi bom, do que foi ruim, reprogramar uma nova oportunidade de aprendizado e que quiçá vai reencarnar depois. E quem que está no céu lá do outro lado? Quem passou tranquilo. Já chega lá, não tem nada para sofrer, para pensar, para arrepender, e já recupera a sua condição mental de forma mais rápida. Já percebe a sua nova condição de forma mais rápida. E aí já se dedica aos trabalhos aí da continuidade de forma mais rápida, sem perder tempo de ficar nesse turbilhão mental aí. Então isso é céu e inferno segundo o Espiritismo. Muito bem, Richard. Márcio, como que no plano espiritual existem mais desencarnados do que aqui encarnados? Bom, a pessoa, imagino que ela fez essa pergunta porque eu disse que no mundo espiritual existe 22,5 bilhões de espíritos, né? Bom, Deus não povoou só o planeta Terra. Nós temos que entender isso. A vida não começou no planeta Terra. A vida espiritual existe desde que Deus criou o universo. Né? Deus não populacionou o universo num estralar de dedos e criou todas as criaturas. Jesus mesmo falava, meu Pai trabalha a todo instante. À medida que o universo se expande, Deus vê a necessidade, ele vai criando novos seres para que possa ocupar. Todo o universo é habitado por espíritos, em alguns lugares por seres carnais. Porque os mundos de vida física são escolas de aperfeiçoamento de espíritos delinquentes, que somos nós. Espíritos com débitos anteriores, espíritos ainda jovens, apesar de, na nossa contagem de tempo, antigos, mas para Deus jovens. Né? Então, assim, no nosso sistema solar, todos os planetas, até o Sol, é habitado por espíritos. Mas vida física só aqui na Terra. Este é o único planeta do nosso sistema solar, escola. Então todo o universo é habitado. Não existe lugar sem habitação. Para que Deus ia criar um universo tão grande para colocar vida nessa sementinha chamada planeta Terra? Né? Quando veio a formação do planeta Terra, segundo a doutrina, através do próprio Cristo, que foi o engenheiro cósmico que projetou o planeta, né, para que a vida pudesse vir a se florescer aqui, já veio para ele essa quantidade de criaturas, para que ele pudesse tutelar, orientar, trabalhar, para que eles pudessem voltar cada vez melhor, aproximando-se de Deus. Por isso é que Jesus falava assim, do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. O rebanho de Jesus não é só quem acredita nele, não. Porque senão, Deus não seria um pai justo e bom. Imagina, Deus permite que uma criatura nasça lá no Japão, na China, na Índia, em culturas onde se não se fala em cristianismo. Onde a criança nunca vai ouvir falar em Jesus. Então, quer dizer, Deus permite que ela nasça ali já para nascer perdida. Porque não vai ter salvação por ela. Aí não seria muito justo. Né? Jesus, quando veio no planeta, as igrejas falam que Jesus veio nos salvar. Veio dar seu sangue para livrar-nos do nosso pecado. Tem 2000 anos que o homem foi crucificado e nós continuamos fazendo besteira. Então, na verdade, ele não veio salvar ninguém. Jesus veio libertar. Jesus é o grande libertador do mundo. Ele veio dar o exemplo de que é possível. Essa foi a única missão do Cristo na Terra. Ele veio, nasceu como homem, viveu como homem e morreu como homem. Para mostrar que é possível passar por tudo sem cometer um erro sequer. Por isso é que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, vem através de mim. Mas ir através dele não é adorá-lo, não. E através dele é fazer o que ele fez. É aprender com ele e fazer as mudanças necessárias que eu preciso fazer em mim. Isso é segui-lo. Que é a forma de eu chegar a Deus. É vivenciar o que ele vivenciou.
Eu simplesmente ficar orando e agradecendo e pedindo e babando em volta dele não vai fazer diferença em mim. Isso não muda o meu caráter. O que muda o meu caráter é a minha condição. E essas criaturas que foram colocadas para Jesus é um número que a espiritualidade, que Deus ou Cristo mesmo achou necessário para que pudesse populacionar. Por isso é que a população cresce. De onde vocês acham que vem o crescimento? O crescimento populacional do planeta? Vem do mundo espiritual. À medida que o planeta assume a condição de receber mais, porque se gera mais emprego, se gera mais alimento, se gera mais condição de vida, o número da população vai aumentando. Porque se descesse os 30 bilhões de uma vez, todo mundo morria de fome. Não é verdade? Nós somos 7,5, já está faltando comida. Imagina descer tudo de uma vez. Imagina lá nos primórdios, se desse tudo de uma vez. Então, à medida que o próprio ser evolui e proporciona condições de novas criaturas virem, as novas criaturas vão descendo. Descendo no sentido de reencarnar, tá, gente? Vão reencarnando, tá? Agora, se você me perguntar por que 30, 30 também é um número aproximado, eu não estou deixando isso como exato, não, é uma aproximação, né? Se são esse valor, agora se você me perguntar por quê, aí eu não sei te responder. Tá? O que a gente sabe, que a espiritualidade nos informa, é que lá existe uma população 3 vezes maior do que aqui. E o que está aqui? E vai chegar uma época em que parte dessa população vai deixar o planeta, inclusive nós já estamos vivendo essa época, né? Que é a que Jesus chamava de separação do joio e do trigo, porque aqueles espíritos que já não conseguem mais estarem acompanhando a evolução moral do planeta, não poderão mais voltar a reencarnar aqui. Vão para mundos primitivos para continuarem de onde pararam. Porque não há retrocesso moral e nem retrocesso intelectual. O que há é retrocesso de condição de vida. Tá? Ele vai nascer num planeta lá dos primórdios, para descobrir o fogo, descobrir tudo de novo, como foi feito aqui na Terra também. Nós também passamos por essa fase, onde nós recebemos aqui os capelinos. Leiam Exilados de Capela, vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? Muito bom, Márcio. Richardson, hoje em dia está tendo muito casos relacionados a suicídio. A pergunta é, o que leva a pessoa a chegar a esse ponto? O que leva uma pessoa ao suicídio são N fatores, né? O principal deles é o sofrimento que cada um enfrenta e que a espiritualidade sempre nos alerta que nós nunca podemos menosprezar o sofrimento do outro, por menor que ele pareça para nós. Porque, usando um exemplo muito simples, se você apertar o dedo na porta, a dor que você está sentindo no seu dedo é muito maior do que a dor que um irmão seu que está com um tumor na cabeça está sentindo. Porque naquele momento é a dor sua, é aquela que você está sentindo, ela está em você. Então para você ela é grande, para você ela é forte. Então não existe problema menor ou maior. Tudo que o outro está passando, que ele interpreta como sofrimento, grande para ele é, e nós devemos respeitar. Então, muitas das vezes é por questões que nós, na nossa condição evolutiva, na nossa compreensão, no nosso esclarecimento, nós podemos julgar sem dever, né, como eu falei, que algo para o outro é uma coisa simples, aquilo pode ser o maior sofrimento que ele está passando na vida dele e ser o motivo para ele por fim nela. Porque até pela ignorância e pela falta de conhecimento, ele pode pensar que terminando com a vida física, o sofrimento que ele passa terminará. Mas nós sabemos muito bem que, como, né, o nosso amigo Márcio falou, nossa existência aqui material, ela começa no útero e termina na morte. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Então nós sabemos que o espírito é imortal. O que morre é o corpo físico. E que
nós, ao pormos fim à vida do corpo físico, nós não alcançaremos a paz desejada, porque, como eu falei anteriormente, tudo aquilo que nós estamos passando está na nossa consciência e irá conosco para o plano espiritual. E nós temos uma obra magnífica, né, que é Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira, isso, colega nossa aqui de Lavras, ela nasceu em Lavras, a Ivone Pereira do Amaral, que ela traz através da discografia, né, uma obra magnífica que são os relatos de vários suicidas. E eles atestam isso para nós, que eles na verdade entram num loop, né, num ciclo que não tem fim, porque toda pessoa que se mata, a gente tem que deixar claro isso, ela não está querendo matar a vida, ela está querendo matar o sofrimento. Tanto que várias pessoas que conseguiram sair, né, desse desejo de se matarem, depois elas têm essa clareza e nos falam, olha, o que eu queria por fim era o sofrimento, não era a vida não era o problema, era a depressão, era qualquer outro mal que eu estava sentindo ali. Então, na obra da Ivone, ela traz lá os relatos dos suicidas e eles falam que eles entram nesse loop, é um ciclo. Por quê? Eu acho que se eu pôr fim na minha vida nesse momento, tudo termina com a morte do corpo físico. E aí eu me surpreendo que eu me deparo com uma nova existência, que não é nova, né? Nós simplesmente retornamos para de onde viemos. Só que aí eu fico ainda muito tempo preso na tentativa de pôr fim à dor ainda que eu estou sentindo. E muitos suicidas até relatam que eles ficam muito tempo continuamente se suicidando de novo. Porque não morreu, né? Não terminou. O corpo morreu, mas o espírito está ali e ele fica cristalizado naquele pensamento, pular da ponte, pular da ponte, pular da ponte, e nunca acaba. Até que quando eles percebem a sua nova condição, e entra no que eu falei anteriormente, eles vão ser ali, entrando no turbilhão mental, além do sofrimento que fizeram com que eles cometessem, né, essa insanidade contra si mesmos, eles vão começar agora com novos sofrimentos, que foi a percepção de ter posto fim à oportunidade que eles tinham, do aprendizado perdido, das pessoas que deixaram. Porque a gente tem que deixar claro que quando uma pessoa se mata, ela não atrapalha só a vida dela. Ela afeta, no mínimo, a vida de 8 pessoas ao redor dela. E aí ela vai entrar nesse turbilhão e vão ficar nisso por muito tempo. E que o André Luiz traz para a gente a questão, né, do fluido vital, que nós programamos a quantidade de fluido vital necessária para fazer a manutenção desse corpo físico no tempo que nós achamos necessário para nosso estado aqui neste plano físico. Se foi 70 anos, você vai ter 70 anos. Que é o que faz a manutenção e a ligação do seu corpo perispiritual ao seu corpo físico. Se você desencarna com 50 anos, então quer dizer que você ainda tem 20 anos de fluido vital programado para você estar naquele corpo, que está morrendo. E não tem jeito de desacoplar você daquele corpo, porque os liames estão ligados pela sua própria programação. E aí que ele entra naquela questão toda de ver o corpo se decompondo, depois entra em processos de obsessão espiritual de outros irmãos que ficam em busca de resquícios de fluido vital que possam ter, que é uma energia, né? um combustível muito bem quisto lá nas zonas inferiores, e vão. E quando eu falei do loop hipnótico, que acontece, hipnótico não, do loop, né, do ciclo que ele entra, é que aí depois que ele passa por essa estada toda, quando ele começa a conseguir sair da sua cristalização mental, ele é resgatado, ele volta para a colônia, ele vai se programar, está com o perispírito todo lesionado, aí ele vai ter que programar uma nova reencarnação, e agora com outros objetivos, como por exemplo de restaurar o perispírito, que vai ser manifestado no novo corpo físico, como deficiências e outras causas. Aí quando ele volta aqui, ele vai começar de onde? De onde que ele parou lá atrás, do suicídio. Viu? Ele parou e fez isso tudo, passou por isso tudo. Voltou lá. Porque, gente, é o estado, é o momento do seu aprendizado. Ninguém pode fazer por você.
Se você parar aqui, a gente não retrocede, mas você pode ficar empacado, igual a mula aqui. Mas enquanto para você ir para frente, você vai ter que passar por aqui. Não tem de outro jeito. E ele volta lá. E agora com cargas maiores, né? Porque aí ele vai acumulando, né? Outras questões que ele vai ter que reparar, como por exemplo o corpo perispiritual. Então, por que as pessoas estão cometendo muito suicídio hoje em dia? Por desconhecimento, por falta, por ignorância, falta do conhecimento espiritual, né? Falta de fé. E nós, como o Márcio falou, nós estamos nos últimos momentos aí, né? A última oportunidade que está nos sendo dada. Então, se as pessoas terem mais consciência disso, elas vão ver que vale a pena seguir o que o Emmanuel falava com o Chico. Reencarnar é muito difícil. Tem 22 milhões e meio de espíritos no plano espiritual e 7, 8 aqui, né? Imagina a fila lá. O povo fica achando que desencarnou, tá lá no plano espiritual, já tá voltando. Não, meu filho, o negócio é concorrido. Não é fácil, não. Aí o Emmanuel sempre fala pro Chico, aproveite cada segundo da sua reencarnação. Porque reencarnar é muito difícil. É muito difícil. E os espíritos que estão lá no plano espiritual sabem disso. Muito bem, Charles. Márcio, um versículo de uma das passagens que o Cristo nos traz, e aí a pessoa faz uma indagação aqui. Diz o seguinte: não acrediteis em qualquer espírito, antes analisais se eles vêm de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus pede: amai os vossos inimigos. E a pergunta dele é: como amar sem acreditar? Muito bem. Primeiramente, essa primeira passagem aqui na Bíblia é uma passagem que nos mostra claramente na Bíblia a comunicação com o mundo espiritual, provando que a comunicação existe. Né? Porque como é que eu vou provar se um espírito é de Deus quando ele vem comunicar comigo? Essa passagem aqui, ela fala exatamente, aliás, Paulo, se eu não me engano, no capítulo 10 dos Coríntios 1, ele dá uma aula de como fazer uma reunião mediúnica. É só ler lá com atenção que a gente vai ver lá. Tá? Nós temos que analisar por quê. A comunicação, quando a gente está na comunicação com os espíritos, aqui na casa espírita, em outras casas que existem a comunicação, nós não podemos acreditar em tudo que os espíritos falam para nós. Primeiro, porque eu não conheço a capacidade moral daquele médium comunicante. Porque os espíritos, para se comunicar conosco, precisam de um intermediário, que é o médium. Né? E se aquele médium não tiver uma capacitação moral fortalecida, provavelmente espíritos zombeteiros é que vão manifestar por ele. Outra coisa, muitas vezes o espírito vem cheio de elogios, massageando o nosso ego, massageando a nossa vaidade, e isso também não é bom. Espíritos que não gostam de ser questionados. Me dê uma prova que você é um espírito, me dê uma prova disso. Não, você tem que acreditar em mim. Não, não tenho que acreditar em você. Não é porque eu estou ali, provavelmente, conversando com o espírito, que eu tenho que acreditar no que ele fala. Eu posso questioná-lo, sim. E um espírito superior, um espírito de luz, jamais vai ficar chateado se eu questioná-lo. Muito pelo contrário, ele fica até feliz. Porque ele vê que eu realmente estou interessado na verdade. Então nós devemos, sim, colocar tudo aquilo que vem à prova. À prova. Nós não podemos engolir. Inclusive a doutrina espírita, uma das coisas que me chamou a atenção na doutrina espírita quando eu vim para cá 32 anos atrás, foi que falaram assim: não acredita em nada do que nós estamos falando, mas vai estudar e veja se a sua inteligência e a sua razão vê fundamentos morais, de amor, embasamento em Deus. Aí sim, você toma a sua decisão. Então nós não estamos aqui, nenhum de nós aqui na mesa quer que ninguém acredite em nós. O objetivo da nossa reunião não é essa, não é pedir a vocês que acreditem no que nós estamos falando. Nós estamos passando a informação de acordo com a minha visão individual da doutrina, porque é a minha, eu tenho minha forma de ver, o Richard tem a forma dele de ver, o Eurípides tem, mas se a gente fundamentar tudo, a gente vai ver uma coerência de base, que é a base da doutrina espírita. E isso tem que estar ligado a um Deus perfeito.
Um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de bondade, um Pai de todos. Porque, do contrário, não acredite. Por isso é que a doutrina espírita tem a fé raciocinada. A fé raciocinada é quando eu vejo aquilo e raciocino para ver se aquilo tem fundamento, base, fundamento de Deus, fundamento de amor, de perfeição, de bondade, de justiça. Isso é fé raciocinada. É acreditar na essência, né? Acreditar naquilo que realmente é, e não porque alguém disse que eu tenho que acreditar, porque é assim que é. Aí já vira crença. Amar os vossos inimigos. Jesus, quando pede para a gente amar os inimigos, claramente ele sabe que é impossível eu amar uma pessoa que eu tenho desafeto por ela, que ela me prejudicou, que ela é uma pessoa que me persegue, da mesma forma que eu amo meu filho, a minha esposa, meu pai, a minha mãe, os amigos. Não tem como, isso é impossível, também na nossa condição evolutiva. Não tem como eu amar um desafeto da forma que eu amo um afeto. Não tem como. A energia não bate. O que é amar o inimigo? É não desejar mal, é não procurar fazer mal, é não falar mal, é estender a mão se ele precisar, mesmo que forçado, mesmo que aquilo... Mas eu sei que ele está ali, é eu que estou ali naquele momento, é eu que devo servi-lo. Então amar o inimigo é não desejar mal, é não procurar mal, é não sentir mal na presença dele, é suportá-lo, é ter a paciência necessária com ele e principalmente, ser caridoso no momento em que ele necessitar. Independente do que ele me fez, é oferecer a outra face, é doar-me para aquela criatura. Agora, o sentimento maior que é o amor, isso já é o amor. Gente, isso é a sementinha do amor. É a sementinha. Quando a gente começa a plantar essa sementinha, e da mesma forma Jesus ainda fala assim, concilie-te com teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Por quê? É o que nós falamos. Se o diabo morre antes de mim, ele vira meu perseguidor. Imagina, eu já não gosto de vocês. Vocês desejam a minha morte? Não desejam a minha vida. Desejam que eu vive muito. Porque desejar que um desafeto morra é aumentar o número de perseguidores do lado de lá. Isso não é bom, não. Nós temos que desejar que os nossos desafetos vivam muito para ter a oportunidade de refletir e aprender. E eu também ter essa oportunidade de refletir e aprender. Porque no mundo espiritual as coisas não são iguais aqui, não. Aqui nós estamos misturados. Nós estamos misturados. Aqui nós convivemos com pessoas dóceis, com pessoas nervosas, pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas capacitadas com pouca capacitação, não é assim? Pessoas pacíficas, pessoas agressivas. E esse relacionar, que vem de relar para parar arestas, me tornar liso e puro, é aqui. Porque no mundo espiritual, quando a gente volta, existe uma lei de afinidade e atração. Ela me leva para junto dos meus iguais. Eu vou estar onde a minha sintonia moral e intelectual me conecta. Por isso é que a fila é grande. Por isso é que a fila é grande. Porque esses 22 bilhões e meio de criaturas não estão todos no mesmo plano, não. Estão no mundo espiritual, mas não estão no mesmo lugar. Porque a casa do meu pai há muitas moradas. A casa é o universo, as moradas são os planos evolutivos que nós, espíritos co-criadores, criamos para nós. Quanto mais evoluído eu sou, mais evoluído é o plano onde eu vou me encontrar, onde eu estarei em sintonia com ele. Em contrapartida, quanto menos evoluído eu sou, mais tenebroso é o lugar onde eu posso ficar. E aquele inferno que o Richardson acabou de dizer, aquele infernozinho católico, sabe, aquele inferno com fogo, aquilo é um paraíso comparado a alguns lugares no mundo espiritual. Pode ter certeza. Aquilo é um paraíso, porque o fogo aquece e ilumina. Existem lugares lá que não tem nada. Penumbra e frio, sofrimento terrível para essas criaturas, que estão ali por livre arbítrio delas.
Lembre, livre-arbítrio é intocável, nem Deus interfere. Cada um segundo as suas obras. Tá? Muito bem, Márcio. Nosso tempo realmente não dá mais para perguntas. Nós agradecemos aqui ao Richardson, também ao Márcio, a todos vocês presentes. Convidamos para a palestra daqui a pouco, hoje com o Richardson Miranda, e o tema Diferentes Ordens de Espíritos. Até daqui a pouco.